pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Star Wars Rebels, dessa vez do 8º episódio da primeira temporada, Gathering Forces, Unindo Forças. E esse episódio é a continuação direta, do anterior, que é Empire Day, e já começa, com a Ghost sendo perseguida pelos TIE Fighters do Império e do Grande Inquisidor, O Chopper foi atingido, ele tá lá desligado. O Zeb vai pra canhoneira, pra tentar... Ele vai pra canhoneira da Phantom pra tentar, acabar com os outros tais. O Grande Inquisidor pede pra abrirem fogo e tal. A Sabine é solicitada na canhoneira normal da Ghost, E ela fica tipo... O Ezra fica, você ouviu? Vai ela. Mas você ouviu o que o Cibo disse sobre seus pais? Ele, eu sei que eles... Eu já sei que eles morreram. Vai logo. E aí a Sabine vai, pra canhoneira e tal. E aí, o Kanan tá lá no cockpit junto com a Hera e ela diz, por que a gente é tão famoso hoje? Aí, ele diz, e eles pegaram um passageiro lá, que é o Rodiano que o Império tava procurando, e o Ezra tá perguntando, pro Tsibo o que é que realmente aconteceu com os pais dele, se eles são mortos ou não. Mas, enfim, o Tsibo fala que o Império levou eles, e pede pro Ezra perdoar eles, só que o Ezra diz, por que você não os deteu? E aí, os escudos da Ghost caíram, E a Hera pede a ajuda do Ezra, já que o Chopper tá desativado pro Ezra ir consertar. E aí o Ezra fala pro Tsibo que nunca vai perdoá-lo, e ele corre pro cockpit, Enquanto isso, o Grande Inquisidor dispara um torpedo, que, na verdade, é um rastreador que fica acoplado no casco da Phantom. E aí, a Hera pede pro Ezra consertar a navegação, Ele tá tentando consertar, eles se deparam com alguns cruzadores, mas o Tsibo chega lá no cockpit e emite um sinal de coordenada pro hiperespaço e a Ghost entra no hiperespaço. E ela fica impressionada com isso e tal. E aí no cruzador imperial, o almirante Constantine, ele tá falando lá, pro Grande Inquisidor que a nave entrou no hiperespaço, mas vai dar pra rastreá-los graças ao rastreador deles. E eles também embarcam no hiperespaço pra procurar a Ghost. E aí a tripulação da Ghost, os Spectres estão discutindo o que eles devem fazer. E o Kanan diz, seguinte, o Ezra é quem melhor conhece o Tsibo aqui, então... Aí ele, não, que se dane, não quero saber não. Ele põe um capacete lá, e tal, tenta sair dali, mas o Kanan diz que ele tem que ser honesto consigo mesmo. E aí o Ezra diz, ele não fez nada pra salvar meus pais e tal. Então por que eu tenho que ter alguma coisa a ver com ele? Aí o Kanan diz, o que é que ele poderia ter feito contra todo o Império? E a Sabine diz que ele se voluntariou, pra colocar os implantes imperiais, porque, eles eram estimulados a colocar, mas não era algo obrigatório. O Tsibo se voluntariou pra botar esse implante imperial, fez o upload dos segredos do Império e fugiu. E aí, o Tsibo ouve o nome Império, como se diz, ele fica meio assim, E aí a Sabine diz que ele talvez esteja tentando compensar alguma coisa. E aí o Tsibo ele fala que o Império pode rastreá-los. E aí ele mostra, a planta de um rastreador imperial XX-23S da Sinner Systems, E aí a Hera, ela religa o Chopper e pede para ele fazer um escaneamento na Ghost à procura, desse rastreador. Ele encontra o rastreador no casco da Phantom e o Kanan sugere, que eles desacoplem a nave no hiperespaço para atrair a atenção, para a Phantom ao invés da Ghost, que é onde o Tsibo tá. E ele pergunta pra Hera se daria pra mudar as coordenadas do hiperespaço pra Naxxes, mas, a Sabine fica falando que é muito perigoso desacoplar no hiperespaço, E ele, peraí, por que a Naxxes, aquele planeta lá que vocês lembram do episódio 6, Que a Sabine e a Hera tinha lá os Farnox, Mas, enfim. E aí, o Kanan diz, só largar a Phantom por aí, a deriva, não é uma chance, porque tem outro rastreador. Eu senti lá em Lothal, o Inquisidor tá atrás de mim e do Ezra, então nós somos um perigo, E aí o Ezra, eu devia fazer um favor pra ele, por acaso? Aí o Kanan diz, um favor pra todos nós. E aí, o Ezra sai dali, a Sabine vai conversar com ele e diz, você acha mesmo que seus pais são mortos? Ele, isso importa, ela? Claro que importa e tal, talvez você nunca mais veja Tsibo, você tem que falar com ele antes de ir. Aí ele, eu tô sozinho desde os 7 anos. Se eu
quisesse acreditar que meus pais estavam vivos, que eles viriam pra me salvar, eu nunca aprenderia a me sobreviver. Eu nunca aprenderia a sobreviver. O Kenan tá escutando tudo, né? E aí, ele abre a porta, né? Vê o Kenan ali, ele diz, vamos. A Sabine meio que fica tentando insistir pra que o Ezra fale consigo, mas ele não fala. E aí, eles vão pra Fenton, né? A Hera diz pra eles cuidarem um do outro, o Ezra põe o cinto e eles iniciam a desacoplagem. E aí, a Fenton começa a girar, né? Ela sai do hiperespaço, ela tá girando, 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 mas o Kenan consegue usar a força para estabilizar a nave e eles vão rumo a Anaxis, né? Lá no Cruzador Imperial, o Almirante Constantine, né, informa o Grande Inquisidor que eles saíram do hiperespaço, ele consegue sentir isso. E aí o Kenan diz, você lembra dos Farnox, né? Ele, eu queria ter esquecido deles. Aí ele, que bom, pois você vai se conectar com eles. Ele, o quê? Mas, ele, você aprende melhor sobrevivendo. Porque, tipo, o Ezra diz, isso é hora pra uma aula? Ele, você aprende melhor sobrevivendo, né, cara? Então bora. Ele, não, mas eu tô com medo. Aí ele, todos têm medo, Ezra, mas admitir te torna mais corajoso do que a maioria. E ele pousa a Fenton, né, diz que ele vai tirar o rastreador e manda o Ezra fazer alguns amigos novos. E aí o Ezra se depara lá com os Farnox, só que ele tá com medo, os Farnox estão avançando. Ele, você tá bloqueando, do que você tem medo? Não tenha medo, ele. Não, eu tenho medo dos Farnox. Ele, não é isso. Ele, eu não tenho medo dos Farnox. Eu tenho medo de saber, eu tenho medo da verdade. E aí ele se conecta com o Tsibo pela força, né? E diz que perdoa ele. E aí o Tsibo, ele escuta, né, o Ezra através da força e diz que ele também sente muito por tudo. E aí os Farnox se acalmaram. A Ghost, ela tá em um local lá, acoplada numa nave de Alderaan, né? E vão se encontrar com o Fulcrum. Só que ela pede pra Sabine e pra o Zeb ficarem no cockpit. Ela, a gente não pode conhecê-lo dessa vez. Ela, não, dessa vez não. Ele, então a gente vai ficar aqui que nem da outra vez. Ela, sim. E aí ela vai falar com o Tsibo, né? Porque o pessoal do Fulcrum pode ajudá-lo e tal, com esse lance, porque tem muita informação na cabeça dele. E ele diz que falhou com os Bridgers e tal. Ele tentou corrigir a seção dos dados imperiais e ele descobriu, ele sabe qual é o destino, né, dos pais do Ezra. E ela diz, me conta e eu digo a ele quando eu ouvir, tá bom? E aí corta, né, pra Anaxis, uma nave sai de dentro do Cruzador Imperial e o Inquisidor tá lá junto com um monte de Stormtroopers, né, eles chegam e o Inquisidor fala que quer eles vivos. Só que aí eles vão se aproximando das cavernas, né, e acabam encontrando o Kanan e o Ezra, eles estão meditando, com um monte de Farnox. E aí eles usam a força, né, pra exigir que os Farnox ataquem os Stormtroopers. E tá dando certo a princípio, mas o Grande Inquisidor tá afastando, né, os Farnox com a força. E aí ele fala, né, pro Kanan que esse plano é patético. Ele, às vezes é melhor você mesmo fazer, né? E aí os dois começam a lutar um contra o outro. E durante o duelo, o Kanan acaba ficando desacordado. O Ezra vai pegar o sabre de luz dele, né, pra lutar contra o Inquisidor, mas o Inquisidor usa a força, pega o sabre do Kanan, e ele fica lá provocando o Ezra, dizendo, tá na hora do mestre e do aprendiz morrerem, né, do mestre e do Padawan. Você não pode salvá-lo dessa vez, nada pode. E aí ele empurra o Ezra pra beira de um penhasco, né, o Ezra consegue se ficar de pé na beira, ele, isso, libere sua raiva, há muita escuridão à sua volta, eu sinto isso. Seu mestre vai morrer, seus amigos vão morrer, sua história termina aqui. E aí o Ezra grita que não, né? E aí ele meio que usa, ele começa a meio que mexer um pouco com o lado sombrio da força e invoca a mãe Firenox. A mãe Firenox, né? O Kanan acorda e diz, Ezra, não! E aí ele usa, né, a força para comandar que a mãe dos Firenox ataque o Grande Inquisidor. Só que aí o Ezra acaba ficando inconsciente, né? E aí começa a luta do Grande Inquisidor contra a mãe dos Farnox. O Kanan vai lá, né? Até o Ezra, ele diz que tá muito frio e tal. E aí o Kanan, eu sei. Ele carrega o Ezra no ombro, né? Vai correndo. O sabre do Kanan é derrubado das mãos do Inquisidor. Ele consegue recuperar o sabre. E aí o Grande Inquisidor, né? Consegue fazer com que a mãe Farnock recue com medo. E ele vê, né? O Kanan com o Ezra no ombro. Ele já tá abrindo a Fenton, né? Ele joga o sabre dele como se fosse um frisbee, né, girando, mas o Kanan rebate de novo. Ele entra na Fenton e os dois fogem. E aí ele vai e atira lá, né, na nave imperial e destrói ela.
E aí, né, os dois conseguem fugir de Anaxes. E aí, o grande inquisidor fala que o mestre dele não ficará feliz com isso. E aí, o Kanan e o Ezra estão tendo uma conversa sincera lá, né? Ele tá dizendo, olha, se você não tivesse resistido quando você se entregou à força, você ficaria vulnerável ao lado sombrio. Aí ele, mas eu tava tentando proteger a gente, mas a sua raiva e o medo fizeram a mãe dos Farnogs atacar. Ele, mas eu não me lembro disso. Ele, talvez seja melhor assim. Ezra, seus poderes crescem rápido e você não tá preparado. Eu não te ensinei o que precisava. Me desculpa, eu não te ensinei o que você precisava saber. Me desculpa por isso. E aí os dois, né, voltam pra Ghost, acoplam a Phantom lá. Ah, sim, ele tirou já o rastreador, óbvio. E aí a Hera recebe todo mundo ali e tal. Ela vai tentar falar com o Ezra, o que Sibu disse, mas o Kanan diz, não, ele precisa de um tempo sozinho. E nós precisamos conversar, nós dois. E aí o Ezra tá lá, né, na canhoneira, observando o espaço. A Sabine chega lá e diz, esses dias foram loucos, né, bem estranhos. E ela mostra, né, pra ele o holodisco velho, né, que ele tinha achado lá na casa dos Bridgers. Ela fala que limpou e descobriu uma coisa bem bacana. E ela dá, né, que é o presente de aniversário dele, ela pluga lá o holodisco. E é uma foto do Ezra pequeno com os pais dele, né, o Ephraim e a Mira Bridger. E aí ela diz feliz aniversário, Ezra, e ela sai dali enquanto o Ezra fica lá feliz, observando a foto lá dele com os pais. E assim acaba o episódio. Mas é isso, gente, essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo de novo. Fica com Deus no coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e que a força esteja com você. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were